Arnaldo é gerente de projeto de um projeto industrial. Recentemente, uma tempestade destruiu 40% das matérias-primas que seriam utilizadas no próximo mês no projeto. Há um plano de contingência para essa situação, mas o proprietário do risco associado ao plano de contingência, tá? É um fornecedor externo que possui outras demandas concorrentes na situação atual. O que o gerente do projeto deve fazer para resolver essa situação? Eu acho que antes de ir para as opções, vale a pena dar uma descrição teórica aqui rapidinho a respeito de riscos, e eu acho que essa é um bom exemplo de uma questão que uma base conceitual sólida ajuda vocês a responder. É claro que tem um aspecto comportamental e situacional, né? Essa é uma típica questão situacional das que caem mais agora no exame, que pergunta o que o gerente de projeto deve fazer, né? A maioria absoluta das questões tem esse perfil, não é o único perfil, mas é o perfil mais presente. Só que tem gente que acha que quando tem uma questão situacional, é só uma questão de sacar qual que é o mindset da prova e PPP, e claro que isso ajuda muito, tá? Tem algumas questões que ter a mentalidade correta ajuda, e isso ajuda nessa questão também. Mas, além da mentalidade, uma solidez conceitual sobre o assunto da questão, no caso dessa aqui, riscos, ajuda bastante. Então, o que, que acontece, gente? A gente tem uma lista de riscos original no projeto, a gente passa pela análise qualitativa, tá? E a partir da análise qualitativa, a gente define que riscos a gente vai dar mais atenção, que riscos a gente não vai dar mais atenção num primeiro momento, pelo menos. E aqueles riscos que a gente define por dar mais atenção, a gente pode fazer com eles a análise quantitativa e também o planejamento de resposta a riscos, que é objeto aqui dessa questão. Então, vamos supor que esse risco 1, ele foi, pela análise qualitativa, escolhida escolhido para que a gente dê um olhar, num raio-x melhor nele aqui. Nesse caso, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que definir uma estratégia de tratamento para esse risco e uma resposta para esse risco. Quando eu digo tem que, é mais ou menos, porque a minha estratégia de tratamento pode ser aceitar o risco. Então, nesse caso, eu não vou fazer nada a priori, tá? A resposta é aquilo que eu faço a priori e defino junto no plano. Então, o exemplo que eu sempre gosto de dar, que ele é muito besta, vamos supor que o nosso projeto é de uma festa, tá? E vamos supor que no dia da festa possa chover. Poder chover, isso é um risco. Vamos supor que, em função disso, eu resolva criar uma resposta de mitigação, de diminuição do impacto que aquele risco vai trazer para os presentes na festa, e essa resposta será, então a estratégia vai ser de mitigação, e essa resposta vai ser construir uma cobertura artificial ali temporária, para que se chover o pessoal se esconda ali e não tenha maiores problemas. Isso é uma resposta que eu faço a priori, independentemente do risco acontecer, porque não dá para eu construir essa cobertura, esse toldo na hora da festa, né? Então, esses elementos que eu coloco como respostas, isso aqui entra na minha EAP, isso faz parte do meu planejamento, vira parte, eu poderia, de certa forma, que vira parte do escopo do projeto, se a gente entender que o escopo é o trabalho que tem que ser feito, né, para poder chegar ao resultado do projeto, então isso entra no escopo também, tá? A partir dessa resposta pode aparecer um risco secundário, o risco que permanece, o resto do risco é chamado risco residual, e para esse resto de risco a gente pode ou não ter um plano de contingência, um plano alternativo que é a contingência da contingência, né? Isso é aquele cara super precavido que o plano de contingência é um plano que você põe em ação se o risco acontecer. Então, no caso da chuva, por exemplo, poderia ter um plano de contingência que é o seguinte: eu compro um monte, vou dar uns exemplos meio tosco aqui, tá? É meio difícil. Vamos imaginar que não é uma festa muito chique, é uma festa meio avacalhada, para ficar mais fácil o meu exemplo. E aí você, então, qual que é o seu plano de contingência? Você compra em consignação, então você não compra, você encomenda em consignação uma série de capas de chuva. E aí, caso comece a chover muito forte e a cobertura não resista, ou comece a chover perto das pessoas ali que estão próximos à cobertura, você vai distribuir essas capas de chuva. Ou seja, você só vai colocar o plano de contingência em prática se o risco acontecer, se a chuva cair. Você poderia ter um plano alternativo que é a contingência da contingência, né? Que se a capa de chuva não funcionar, você teria uma outra coisa. Acho que nesse caso não se aplica muito. E você pode ter uma reserva da contingência, que é o dinheiro para pagar esse plano de contingência caso ele seja executado. Dito isso, vamos voltar aqui para a questão. O que, que o gerente de projeto deve fazer para resolver essa situação? Letra A: propor uma solução de contorno, também conhecida como workaround. O que, que é um workaround? Eu acabei não falando dele, né? Ou a solução de contorno. É aquela
você pode não ter criado um plano de contingência, você às vezes nem tratou esse risco, aí acontece algo, né, inesperado no seu projeto, você tem que resolver aquilo, e aí você resolve uma solução de última hora, na gambiarra, né? É meio que, não dá para construir todo na gambiarra, é meio que, sei lá, vamos tentar imaginar aqui nessa situação dessa minha festa meio maluca. A maior parte das pessoas ficaria numa área descoberta, tá? Nessa minha festa. E aí eu não fiz nada para resolver esse problema, para tratar esse problema da chuva, e começa a chover. E todo mundo tá molhando muito. E aí eu descubro que nesse lugar lá tem um salão que tá meio mal cuidado, mas que é melhor o pessoal ficar nesse salão meio mal cuidado do que ficar na chuva. Então eu abro o salão e falo assim, gente, fica todo mundo nesse salão feio aí e os garçons vão servir vocês aí agora. Isso é o quê? Isso é uma solução de contorno, é um workaround, é uma gambiarra que eu resolvi na hora ali. Então, essa situação específica, olha só, existe um plano de contingência e o proprietário do risco, ou seja, o responsável por esse plano de contingência, é um fornecedor externo. Então eu não vou gambiarrar, pô, a gente tem o plano de contingência, para que eu vou criar essa solução de contorno? Claro que se eu não conseguir implementar o plano de contingência, se o cara se negar a fazer, se o fornecedor se negar, pode ser que eu parta para isso, mas não é a melhor situação. Letra B, ajustar o cronograma e orçamento do projeto, isso também não vai resolver o problema em si. O que eu tenho que fazer é o que está na letra C. Eu tenho que usar a minha habilidade de influência, por isso que essa é uma habilidade tão importante, para encorajar o fornecedor a tomar as ações necessárias imediatamente. Afinal de contas, não é ele o responsável pelo plano de contingência? Ele tem que colocar esse plano de contingência em prática, que seria o equivalente às minhas capas de chuva que eu coloquei ali, né? Só que aí essa questão ela tem um complicador que, por acaso, há um fornecedor e o fornecedor é que é responsável pela aplicação dessa contingência. É óbvio, né, gente, que além da habilidade de influência, seria muito bom que houvesse algum dispositivo contratual para, tipo, digamos, encorajar também esse fornecedor a fazer o que tem que ser feito, mas essa habilidade de influência do gerente de projeto vai ajudar muito aqui também. A letra C é a resposta correta. E a letra D, propor um plano alternativo como contingência da contingência, que seria esse cara aqui, também não é o melhor, né? Porque a gente tem um plano de contingência e ele não foi aplicado ainda. Então é melhor, de fato, a gente aplicar, fazer cumprir esse plano de contingência e não propor esse plano alternativo. Por isso, a melhor resposta aqui é a letra C de casa. Se você gostou desse vídeo, é porque você tem interesse em gerenciamento de projetos, na certificação PMP ou na certificação CAPM, e é bem provável que você queira saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas duas certificações, que é um curso completo, campeão de aprovação. Duvido que você encontre outro curso tão bom, tão completo, tão efetivo, tão gostoso de assistir, tão didático quanto o meu nesse Brasil inteiro aí, ou em qualquer outro país de língua portuguesa. Eu sou capaz de afirmar que nós temos o melhor curso na língua portuguesa para preparação, e eu vou deixar para você o link desse curso aqui na descrição, né, do post associado a esse vídeo. Vai lá na descrição, clica lá, você vai entender exatamente como a gente trabalha e vai poder deixar o seu contato na lista de espera. Assim que a gente tiver novas vagas, a gente entra em contato com você. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.